Salve, nerd fanfarrão! A Jane Foster atualmente é lembrada como a poderosa Thor e fez a sua estreia em 2014 na saga Pecado Original, quando o deus do trovão se torna indigno do seu martelo. Mas essa não foi a primeira vez que a Jane Foster apareceu nos quadrinhos como a poderosa Thor, pois na 10ª edição da série em quadrinhos What If, de 1977, mostra o que aconteceria se a Jane Foster encontrasse o martelo do Thor. Nessa HQ, ela encontra o Mjolnir e se torna digna dos poderes de Thor. Apesar de ser uma história alternativa, poucas pessoas na época poderiam imaginar que a ideia seria aproveitada e faria parte do universo canônico da Marvel. Toda a história da Jane é cercada de tragédia. A mãe dela morreu de câncer quando ela tinha apenas 9 anos. Seu pai, encanador na época, trampou em 2 empregos igual ao pai do Chris, para sua filha poder cursar a medicina. E mesmo a vida tão corrida, ele sempre foi muito presente em toda a infância e adolescência da Jane, apoiando em todos os seus projetos. Mas infelizmente com o tempo ele acabou falecendo também de ataque cardíaco. Jane não permitiu que os esforços do seu pai fossem em vão e se tornou uma brilhante enfermeira. E foi aí que conheceu Donald Blake, um exímio médico com uma deficiência moderada nas pernas. E sem que ela soubesse, ele tinha um segredo absoluto. Era o hospedeiro mortal da essência do poderoso Thor, com quem ela até chegou a ter um relacionamento, que acabou não durando muito tempo. E mais um acontecimento trágico se abateu na vida de Jane. Ela acabou se casando com um homem chamado Keith Kincaid. O casal teve um filho chamado Jimmy e acabou se divorciando com o tempo. A Jane acabou perdendo a custódia do seu próprio filho. E para piorar a situação, seu ex-marido e o seu filho morreram em um acidente de carro, deixando assim Jane Foster arrasada. Eventualmente ela também se tornou médica e passou a auxiliar os membros da comunidade super-heróica, inclusive na Guerra Civil, onde ela se opôs à lei de registro, se juntando aos Vingadores Secretos e ajudando com os feridos. E enquanto Thor lutava contra Gorr, o carniceiro dos deuses, Jane foi diagnosticada com câncer de mama, em um estágio já muito avançado. Imediatamente ela começou a recorrer aos tratamentos disponíveis na Terra. Quando Thor retornou, Jane aceitou o convite dele para representar Midgard, a Terra, no Congresso dos Mundos em Asgard. Mas quando Thor descobriu o estado de Jane, ele ofereceu ajuda para levar ela até Asgard para que ela pudesse ser curada através de magia asgardiana. E por incrível que pareça, a Jane acabou recusando a proposta, dizendo que por mais que soubesse a certeza da cura em Asgard, também sabia que a magia tem seu preço. E sendo uma mulher da ciência, sendo formada em medicina, ela escolheu passar por todo o processo de recuperação com a quimioterapia e se cuidar do modo que ela sabia, pois afinal é desse jeito que as pessoas na Terra fazem para se recuperar, e por ser uma médica ela teria que passar por isso. E nesse processo talvez ela poderia entender melhor formas de ajudar as pessoas no futuro. Muita gente se pergunta o que faz Jane Foster ser digna de usar o Mjolnir, e só essa atitude corajosa de encarar com dignidade uma doença como essa, com essa força e espírito vitorioso, faria dela e de todos que enfrentam essa doença com tamanha força de vontade levantar o Mjolnir tranquilamente. E por falar em dignidade, é exatamente nessa época onde Thor se torna indigno de usar o martelo, depois que Nick Fury sussurra no ouvido dele que Gorr estava certo. Pois, pra você que não sabe, a motivação de Gorr de se tornar um serial killer de deuses é porque ele viu toda a sua família e povo perecer de fome e de miséria, em um lugar onde todos idolatravam os deuses. Lugar esse também onde nenhum deus escutou as suas preces. Quando Gorr descobriu a existência deles, pois chegou a acreditar que eles não existiam, ele foi tomado pela fúria e pela vingança, dizendo que os deuses eram mesquinhos e não eram dignos de suas preces e orações, pois deixavam todo esse mal acontecer sem intervir. O Mjolnir ficou esquecido e abandonado na lua, e procurou telepaticamente por Jane Foster, que meio relutante acabou aceitando o chamado do martelo, conseguindo assim levantá-lo, mas não por vaidade ou por cobiçar os poderes do Deus do Trovão, e sim para defender o mundo quando mais ninguém poderia fazê-lo, se tornando assim a poderosa Thor. Lógico que Thor não gostou nada disso, e foi atrás para descobrir quem é que estava com o seu martelo, querendo ele de volta. Ele chegou até a escrever uma lista de mulheres que já conheceu, que poderiam estar por trás disso. E curiosamente ele descartou rapidamente Jane Foster por causa da sua doença. Thor acabou aceitando que outra pessoa era digna de estar com Mjolnir, e deu até suas bênçãos a ela, mesmo não sabendo na época que se tratava de Jane Foster. E foi o próprio Thor que deu o nome para Jane Foster de
poderosa Thor, enquanto ele agora optava por ser chamado apenas de Odinson, que significa filho de Odin, que é como Thor é conhecido, Thor Odinson, pois era normal na cultura colocar o nome do seu pai como sobrenome. Odin, por sua vez, é filho de Bor, então ele é Odin Borson, ou seja, Odin, o filho de Bor. E talvez de longe a coisa mais legal que demonstra o tamanho do heroísmo de Jane Foster e o porquê dela ser digna de empunhar o Mjolnir é o fato de que todo o processo de quimioterapia que ela fazia para curar o câncer é perdido quando ela se transforma na poderosa Thor. E com o tempo, conforme as ameaças vinham surgindo, ela precisava se transformar com cada vez mais frequência. E a cada transformação dela, deixava ela um passo mais perto da morte. Isso acontecia pelo fato de cada vez que a Jane Foster levantava o Mjolnir, a transformação mágica limpa a radiação e as toxinas do corpo de Jane, incluindo as drogas quimioterápicas. Mas infelizmente mantinha o seu câncer, que era algo orgânico e natural, ou seja, a cada transformação ela regride no seu tratamento. Mas isso não abalou a Jane Foster de jeito nenhum. E esse de longe é um dos maiores exemplos de heroísmo das histórias em quadrinhos atuais. E prova o quanto que ela tem dignidade de ser a poderosa Thor. Ela chegou a ser avisada pelo Doutor Estranho que se viesse a ser Thor mais uma vez, ela com certeza morreria. Então ela foi convencida pelos seus amigos de parar de atuar como heroína. Mas só até o momento em que Mangod planejava matar todos os Asgardianos. Então ela decide usar o martelo pela última vez para derrotar esse novo inimigo. E a luta foi terrível. E apesar dos esforços de Jane, ela não conseguia parar o inimigo. Então sua última solução foi amarrar Mangod com as correntes originalmente feitas para prender o lobo gigante Fenrir da mitologia nórdica, que chegou a aparecer no filme Thor Ragnarok. Ela o amarrou e prendeu as correntes ao Mjolnir e arremessou o martelo para o sol, de onde ele não poderia mais sair. E então ela tem um beijo final com Odinson antes de morrer. Após sua morte, Jane hesitou em passar pelos portões de Valhalla, que é para onde os guerreiros vão depois da sua morte. Odin, comovido e com tamanho respeito pelo sacrifício de Jane, junto com Odinson, reviveram a jovem, que passou a dedicar o seu tempo em vida a tratar o câncer. E na saga Guerra dos Reinos, Jane voltou a ser a Thor, usando um martelo de outra dimensão. Martelo esse que no final acabou sendo quebrado e sendo revelado a arma Undranjar, um metal místico que poderia se moldar a qualquer arma que a Jane Foster quisesse. Na Guerra dos Reinos, causada por Malekith, isso resultou na morte das Valkyrias, incluindo Brunhilde, a Valkyria mais conhecida das histórias da Marvel. E daí surgiu um grande problema. Como na mitologia, as Valkyrias são responsáveis por levar os espíritos dos guerreiros para Valhar, não tinha mais ninguém para guiar o espírito delas. E quando Jane Foster vai prestar suas últimas homenagens no necrotério, o espírito de Brunhilde e das outras Valkyrias aparecem e perguntam para Jane Foster se ela se tornaria uma delas. Ao aceitar, Jane se torna a mais nova Valkyria, uma super-heroína da Marvel Comics. Como a poderosa Thor, ela já fez parte dos Vingadores, onde nem os seus companheiros sabiam da sua identidade secreta e do seu segredo do câncer. Mas isso acabou mudando quando Sam Wilson descobriu sua identidade, quando Kang, o Conquistador, mandou ela pro futuro, e ela foi separada do seu martelo, assim se destransformando na frente de Sam. Sam Wilson, o mais novo Capitão América, manteve o segredo dela, até a visitando na quimioterapia. Jane Foster também faz parte da Liga dos Reinos, uma assembleia composta por representantes dos 10 reinos, e também já foi convocada pelo Doutor Estranho para compor um grupo chamado Médicos da Marvel, que se tratava de um grupo de super-heróis com treinamentos médicos, que se juntaram para salvar a vida da morte. Salvar a vida da morte, que loucura, né? É isso aí, Nerd Fanfarrão. Se você gostou do vídeo, então se inscreve aí no canal e compartilha para todo mundo que você puder, pois isso ajuda muito o meu trabalho recente aqui no YouTube. E a sua inscrição é a minha maior recompensa. Então, um forte abraço pra vocês e falou!